Shalom, vamos fazer a meditação, Salmos 12, um salmo de Davi. Socorro Adonai, pois não sobrou ninguém com bondade. Os fiéis desapareceram da humanidade. Todos falam mentiras uns para os outros. Bajulam com os lábios, mas seu coração é interesseiro. Que Adonai destrua todos os lábios bajuladores e a língua que fala tão orgulhosamente, daqueles que dizem: por nossa língua vamos prevalecer, nossos lábios estão conosco, quem nos pode ensinar? Pelo fato de os pobres serem oprimidos e de os necessitados estarem gemendo, agora me mostrarei, diz Adonai, e garantirei a segurança daqueles a quem desprezam. As palavras de Adonai são puras, como prata em um molde preparado na terra, refinada e purificada 7 vezes. Tu, Adonai, protege-nos, guarda-nos para sempre dessa geração. O ímpio caminha arrogantemente, quando a maldade é exaltada em toda parte. O salmista ele começa com um pedido de socorro. Socorro, Adonai. Nós conhecemos essa palavra como quando alguém está numa situação de emergência. Aconteceu algo que precisa ser socorrido. No hebraico, essa palavra é Yasha. Yasha, ela tem o sentido de salvar. Então, na verdade, o salmista está dizendo: salva-nos, Adonai, salva-nos. No grego é a palavra Hosana. Essa palavra no hebraico é Hoshiana, que tem o mesmo sentido de salvação, de salvar. Depois ele continua: não sobrou ninguém com bondade, né? Não há ninguém com bondade. Essa palavra no hebraico é gamar, que tem o sentido de completar. Então, Davi está dizendo assim: já se completou as pessoas justas. Não tem mais o que acrescentar. Acabou. Não sobrou ninguém mais com bondade. Tamanho era o estado de aflição, de angústia que Davi estava naquele momento expressando ao Pai, ao Eterno. Então, na cabeça dele não havia mais justos, não tinha mais ninguém para ser acrescentado a essa lista de justos. Se completou, acabou, não tem mais, salva-nos. Quantas vezes estamos nesse nível de angústia como Davi? Que a gente olha as circunstâncias deste mundo, o amor se esfriando, a violência aumentando, a injustiça, e a gente praticamente, talvez não com as mesmas palavras, mas a gente diz: oh meu Deus, vem logo, que Yahushua, Jesus Cristo, venha logo para levar a sua noiva. Quantas vezes nós estamos com outras palavras, mas com o mesmo sentido, pedindo socorro ao Eterno. O socorro no sentido de salva-nos, salva-nos, nos tira deste lugar, nos leva de volta para casa, Pai. E realmente, esse é o desejo do nosso coração. Só que Deus sabe quando tudo vai se completar. Uma prova não termina antes do tempo. Quando você vai fazer uma prova para concurso, por exemplo, ou um Enem, seja a prova que for, tem um tempo. 4 horas, 5 horas. A nossa prova aqui nessa terra também tem um tempo. Nós não podemos deixar em branco esta prova, porque vamos ser reprovados. Se nós não completarmos, não analisarmos as questões da prova, veja que estou utilizando uma metáfora, se eu não me esforçar em terminar todas as questões da prova,
com toda certeza eu não vou atingir a pontuação necessária para a minha aprovação. E não há diferença da nossa prova aqui neste mundo. Entenda, estamos sim num teste, numa prova. E precisamos ir até o final, completar a prova, assim como Paulo disse, acabei a carreira. O que ele disse é, eu completei a prova. Eu fiz até o final, eu fui até o final. Eu não saí no meio da prova. Eu não abandonei a prova. Quantos fazem isso? Tirando a própria vida às vezes. Isso é terrível. Davi, ele fala isso porque ele foi um homem cercado de ímpios, por todos os lados, cercando ele, ameaçando ele, querendo matá-lo, querendo destruir o povo de Israel. Não é diferente conosco. Inimigos invisíveis, porque o reino espiritual é invisível, mas é real. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade espiritual. Nós temos muitos inimigos. E por isso que nos sentimos muitas vezes oprimidos. Aí ele continua. Todos falam mentiras uns para os outros. Bajulam com os lábios, mas seu coração é interesseiro. Então aqui a gente tira 3 situações: a falsidade, os lábios bajuladores, em outras traduções diz lábios mentirosos ou lábios fluentes, e coração fingido ou duplo coração em outras traduções e coração interesseiro. No livro de Provérbios, no capítulo 6, do 16 ao 19, nós vamos ver justamente falando sobre isso. Eu vou ler na versão da King James, diz assim, Provérbios 6:16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 são abominações para ele. Presta atenção nesses 7. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então é exatamente sobre isso que Davi está falando. As características destes ímpios, a falsidade, os lábios bajuladores, o coração fingido, são 3 dentre estas 7 que o Todo-Poderoso abomina, abominação para o Senhor. Eu vou ler novamente. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Essas pessoas orgulhosas, primeiramente ele cita o orgulho, olhar orgulhoso. Ele tem as demais características. São pessoas que não reconhecem senhores, eles são senhores sobre tudo. Não reconhecem homens, eles estão acima de todos. E muito menos reconhecem a Deus. Davi pelejou contra esses. No livro de 2 Samuel 10:19 diz que Davi pelejou, aniquilou 8 nações inimigas. Provérbios 8, vamos ler Provérbios 8, 6 ao 9.
Ouve, porque falarei. Só um pouquinho, deixa aqui, me perdi. Ouve, porque falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende e certas para aquele que encontra o conhecimento. Eu pedi para vocês prestarem atenção no 7, porque depois ali no Salmo 12, quando ele vai falar que as palavras, no 7, algumas bíblias falam que é 12:7 e outras falam que é 12:6, tá? Muda um pouquinho. Diz assim, as palavras de Adonai são puras, então contrasta com aqueles lábios mentirosos, com os lábios bajuladores. Então, as palavras de Adonai são puras, ou seja, são sinceras. Como prata em um molde preparado na terra, refinada e purificada 7 vezes. Então contrasta com aquelas 7 características que ele abomina, porque a palavra de Iá, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, ela é pura, refinada 7 vezes. É extremamente pura. O 7, ele remete a uma garantia de pureza. Amém? Em 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A dica que eu quero deixar para vocês. Quando nós fixamos os nossos olhos nos ímpios, ou seja, em todas essas características aqui das pessoas ímpias, e quando eu falo ímpio, é aquela pessoa que pratica impiedade, ou seja, aquela pessoa que não é uma pessoa justa, é uma pessoa que não tem Deus no coração. Então, quando eu olho para essas pessoas, para suas características, para o modus operandi delas, como elas agem, como elas são, eu vou acabar ficando depressivo. Eu vou acabar ficando desanimado, amargurado, aflito, como Davi manifestou aqui. Que ele chegou a pedir socorro a Adonai, socorro. É por isso que a palavra do Senhor, ela diz, olho para o alto, eu olho para os montes. O que o monte quer dizer? Um lugar alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu não posso olhar para esses lugares baixos, que é aqui essa terra, onde a impiedade domina. O Salmo 15, que nós vamos falar daqui uns dias, ele diz, quem pode descansar em tua tenda, quem pode morar em teu santo monte? Aqueles que vivem uma vida sem culpa, andam em retidão, falam a verdade em seu coração, mantêm a língua longe da calúnia, os que nunca fazem maldade aos outros, ou buscam denegrir o próximo, ou os que olham com desprezo para os ímpios. Então nós temos que olhar com desprezo, mas não é um desprezo, como que eu vou explicar? Não é a altivez, é não se desanimar com a atitude deles, não se deixar deprimir, é desprezar a atitude do ímpio. Não altivez, mas desprezar a forma como eles vivem. Amém? Voltando então para o Salmo 12. O Davi diz, tu, Adonai, protege-nos. Então, ao mesmo tempo que ele está ali clamando socorro, né? Salva-nos, Adonai. Ele diz, protege-nos. Ele está praticamente dizendo que Adonai protege. Ele sabe disso. Guarda-nos para sempre dessa geração.
O ímpio caminha arrogantemente quando a maldade é exaltada em toda parte. O que nós temos que fazer? O contraponto do ímpio. Se o ímpio ele caminha arrogantemente, nós temos que andar de forma humilde. De forma humilde, não sendo aquela humildade que a gente pensa muitas vezes de deixar os outros nos humilhar. Não, é humildade como o nosso maior exemplo, que é Cristo. Como que Cristo ele andou? Ele foi a pessoa mais humilde que pisou nessa terra. E é essa humildade que nós temos que aprender. Ele sabia se colocar diante das situações, ele sempre tinha uma palavra para toda e qualquer situação, ele levava a cura, ele levava a libertação, mas também ele pegou naquele relho, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de relho, né? Para expulsar os mercadores do templo. Então, ele tinha um equilíbrio de emoção. Ele agia na hora certa, da forma certa, do jeito certo. Aleluia? Amém? Então, essa é a dica para vocês. Glórias te damos, Senhor. Exaltado és, majestoso, glorioso. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Pai, obrigada por essa mensagem. Obrigada, Pai, por nos mostrar a forma como devemos agir, como devemos proceder. Muitas vezes o inimigo, sutilmente, ele vem usando pessoas, usando situações para nos desanimar, para nos tirar do foco. Pai, não permita isso. Não permita que nossos olhos mirem ao céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Que mirem a tua palavra, que é 7 vezes refinada como prata pura. Aleluia, glórias a ti, Senhor. A tua palavra venha nos preencher, porque a tua palavra, ela é um elixir da vida, é um elixir da alegria, da felicidade. A tua palavra é o combustível para a nossa vida. Oh, meu Deus, que toda opressão maligna caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todos os espíritos opressores, todos os espíritos malignos que estão fazendo esta pessoa ficar deprimida, desanimada, desajustada, que não tenha mais vontade de ler a tua palavra, Senhor, eu amarro esses espíritos malignos e eu peço a Jesus, Yahushua HaMashiach, que leve esses espíritos malignos, manietados, acorrentados ao lugar definido. E que essas pessoas sejam livres novamente para ter uma vida contigo, Senhor, na tua palavra. E que as suas bocas sejam utilizadas para levar essa palavra aos 4 cantos da terra. Amém, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amém, amém.